Olá, quarto ano, boa tarde. Estamos juntos para mais uma videoaula e hoje a nossa aula é de redação. O tema da nossa aula de hoje é localizando as informações no texto. Como assim? A gente vai aprender melhor a ler um texto e localizar as informações que ele está passando para a gente, tá? Aí eu vou vir com alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Primeiro exemplo, tem aí um texto. Vamos ler juntos. Papai e mamãe vão viajar. Eles vão de navio. Papai diz à mamãe: viajar de navio é ótimo. Os dois estão muito felizes. Ponto. Acabou o texto. Agora a gente precisa buscar as informações que esse texto está passando para a gente. Então, uma das primeiras perguntas que a gente faz sobre um texto é: qual o assunto principal apresentado no texto? O que está em primeiro plano? O que é visível? O assunto principal desse texto? Então, o texto está falando sobre o quê? Sobre uma viagem de navio. Então, esse é o meu tema principal. É o que o texto está querendo passar de informação principal, é que vai ter uma viagem de navio, ok? E aí eu começo a pesquisar outras informações que o texto pode estar me passando. Por exemplo, quais são os assuntos secundários do texto? Bom, de texto para texto, obviamente esse assunto vai mudar e a gente começa a observar as coisas que estão além do sentido principal do texto. A gente já descobriu que o assunto principal aí é uma viagem de navio, beleza? Mas o que vem além de informação nesse texto? A gente pode fazer outras perguntinhas para ajudar a gente nessa resposta. Por exemplo, quais os personagens do texto? Quem é que está participando dessa história do texto? Papai e mamãe, certo? Certo, muito bem. Outra perguntinha que a gente pode fazer: como eles estão? Aí a gente já tira uma outra informação do texto, uma informação secundária. Bom, diz que os dois, aí no texto diz que os dois estão muito felizes. Mas por que eles estão felizes? Porque eles vão viajar de navio. Muito bem. Ok? Foi fácil retirar essas informações do texto? Eu espero que sim. Agora nós vamos para um outro texto para nós novamente retirarmos informações desse texto, ok? O texto é: o bebê é tão fofo, ele chupa bico, ele toma babadeira, o bebê come sopinha, ele fala: mama, papa, a mamãe ama o bebê. Então, qual é o assunto principal desse texto? Está muito fácil identificar. A partir do momento que eu leio o texto, eu sei que o assunto principal é o bebê. Sim, as informações do texto giram em torno do bebê. É o que ele está falando aí sobre o bebê. Ele fala várias coisas sobre o bebê, né? Então a gente tem vários assuntos secundários aí, né? O primeiro deles é que o bebê chupa bico. Em alguns lugares, bico é chupeta, né? As pessoas chamam de bico de chupeta. Quer dizer, chupeta de bico. Ele toma mamadeira, come sopinha, fala mamã, papá. E a gente ainda tem uma informação, que a mamãe ama o bebê. Os personagens que tem aí no texto. Bom, o próprio bebê, ok? E a mamãe também que está participando aí do texto, tá? Um outro assunto aí, um outro assunto secundário é o que ele faz. Como a gente falou, ele faz várias coisas. Ele chupa o bico, que é a chupeta, toma mamadeira, come sopinha, ele já tá falando. Então, fica mais fácil a gente descobrir os assuntos secundários quando a gente já achou o assunto principal do texto, né? E aí a gente vai lendo e perguntando o que o personagem está fazendo, os personagens do texto estão fazendo. Aí no caso é só o bebê, né? Vou para mais um exemplo então para a gente encerrar. O texto diz: Edu tem uma pipa, Danilo tem um peão. A pipa voa no céu, o peão roda no chão. A pipa de Edu voa, sobe e não cai. O peão de Danilo fica no chão
e roda todo o salão, ok? Então, qual é o assunto principal desse texto que está em primeiro plano aí? Vocês concordam comigo que é a pipa e o peão? Sim? E o que a pipa e o peão são? Eles são brinquedos. Então, a gente pode dizer que o assunto principal desse texto são brinquedos, tá? Especificamente a pipa e o peão, tá bom? Outra pergunta: quais os assuntos secundários do texto? O que a gente tem de mais informações aí nesse texto? A gente tem os personagens, né? Que é quem? Edu e Danilo. A gente sabe que Edu é o dono da pipa e Danilo é o dono do peão, ok? E a gente sabe que a pipa do Edu voa e o peão do Danilo fica no chão e ainda roda todo o salão, né? E a pipa do Edu voa, sobe e não cai, né? E o que eles estão fazendo no texto? Eles estão brincando, né? Com os brinquedos dele, cada um com o seu brinquedo. O Edu com a pipa e o Danilo com o peão. Viu, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês a identificarem melhor os assuntos do texto e as informações neles, tá bom? Um beijo, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!